Boa noite, queridos irmãos, ou boa tarde, né? Não sei. Espero que todos estejam bem, né? Se cuidando ainda. Nós ainda estamos numa pandemia. Estamos aqui mais uma vez, no horário das 18h30, para mais uma noite, tarde de palestras, né? Mas, como é de costume, nós vamos fazer a nossa prece, nos harmonizando, pedindo harmonização também para os lares de vocês, que vocês também estão agora, para aqueles irmãos que estão assistindo, para que harmonize as suas casas, os seus pensamentos, né? Para que a gente possa receber todas essas boas vibrações da palestra. Então, eu peço a todos os irmãos que fechem os seus olhos, mentalize bastante coisas boas para si e para todos os seus familiares, e vamos vibrar junto, pedindo ao Pai Maior, a Jesus, o nosso irmão, e a espiritualidade amiga, que nos auxilie nesta noite de palestras, que o nosso irmão possa transmitir aquelas palavras que cada um de nós está precisando ouvir para serenar os seus corações, iluminar os seus caminhos e as suas mentes. Então, sempre amparados pela espiritualidade, pedimos mais uma vez a todos vós, irmãos do alto, a permissão para darmos por iniciado mais uma noite. Bem, obrigado, Rosane. Boa noite, queridas irmãs, caros irmãos. Desejando que a paz de Deus possa estar presente no coração de todos. Dizendo ainda da grande alegria de poder novamente nos reencontrarmos, mesmo que num espaço virtual. Mas isto não impede que os nossos sentimentos não se comuniquem-se, não se vivenciem-se esta oportunidade, trazendo para nós um verdadeiro sentido de aprendizagem. Inclusive, o tema de hoje está dentro dessa proposta. Espírito de aprendiz. Esse é o tema da nossa exposição doutrinária de hoje. Como é que ele surgiu? Ano passado, em março do ano passado, quando aqui no Brasil começaram as medidas restritivas e as medidas de isolamento social como forma de evitar a propagação do coronavírus, nós estávamos iniciando no GEAC os estudos, na forma presencial ainda. E de uma semana para outra, nós fomos tomados, então, com esta orientação das autoridades sanitárias, dizendo que não deveria haver aglomeração. O GEAC prontamente atendeu esta orientação e suspendeu os estudos presenciais. No entanto, o grupo que nós estamos vinculados, que é o estudo das obras básicas, logo na sequência, no dia seguinte, os estudos são na terça-feira, nós já nos organizamos da forma que pudermos, que a gente pôde naquele momento, e passamos o estudo a ser virtual. Era uma experiência extremamente nova para todos nós, muito desafiadora, e num ambiente onde nós não estávamos habitualmente acostumados a realizar os estudos ali. Mas o espírito de aprendiz de todos, ele superou as dificuldades, sejam elas no aspecto pessoal, sejam elas no aspecto da informática. Por que nós dizemos isto? Porque, literalmente, do espírito de aprendiz veio com isto um espírito de fraternidade, um espírito de caridade. Por quê? Porque aquele que conhecia um pouco mais, aquele que dominava um pouco mais do uso da ferramenta virtual, todo aquela pessoa se prontificava a ajudar aquele que não tinha o domínio. Então, literalmente, aqueles primeiros momentos foram momentos de aprendizagem. E nós estávamos dispostos a ter
e viver o espírito aprendiz. Isto foi muito importante para a sequência, porque hoje, passado mais de um ano, cerca de um ano e meio depois daquele período, nós vemos que as questões virtuais, elas cada vez mais estão tomando seu espaço devido e permanecerão conosco quando nós retornarmos e superarmos a questão da pandemia. Bem, mas como nós dissemos, nós estamos lá em março do ano passado. E aquele momento era um momento de muitas incertezas, porque nós não sabíamos praticamente quase nada sobre a ação do vírus. As pessoas, nós todos estávamos assustados com a situação, preocupados, porque os números eram extremamente alarmantes, ainda são hoje. Mas naquela época, lá no início, em março de 2020, eles tinham um impacto muito maior. E isto trouxe consequências para todos nós. Trouxe consequências. E aí que está o espírito de aprendiz. Porque ele vai trazer consequências que são muito particulares de cada um de nós. Porque isto vai, naturalmente, nos causar ansiedades, medos e angústias. Porque nós estamos vivendo simplesmente um mundo novo, literalmente de um dia para o outro. Dormimos de uma forma e acordamos de outra. Nas nossas relações sociais, nas nossas relações profissionais, nas nossas relações do dia a dia, impactou em toda a sociedade. E isto traz naturalmente esses sentimentos que nós já comentamos, o medo, a angústia, né? É natural isso. A sensação de abandono. E aí nós temos a nossa tendência, nossa forma de aprendizado é de buscar experiências similares a que nós estamos vivendo. E percebam, a humanidade terrestre, nunca viveu o que nós estamos vivendo agora. Nós nunca tivemos uma pandemia. Tivemos, sim, inúmeras epidemias. A diferença de uma para outra é a ação geográfica dela no planeta. A epidemia, ela se caracteriza por estar atuando numa determinada região do planeta. A pandemia é o planeta todo. É toda a raça humana. É todos sofrendo ação. Por isso que é inédito. E isto faz com que nós não tenhamos referências. Nós temos situações similares sobre epidemias, mas não sobre pandemias. O que este vírus está a nos propor? São vários pontos, mas o primeiro é ter espírito de aprendiz. O curioso é que este vírus, ele é eliminado com água e sabão, ou passando álcool nas mãos, fazendo a higiene, protegendo as superfícies. Assim te elimina o vírus. Mas ele tem, além da ação dele no corpo físico nosso, ele tem uma proposta pedagógica para a humanidade. E se nós não tivermos imbuídos do sentimento de aprendizagem, do espírito de aprendiz, nós não estaremos nos candidatando a receber estes ensinamentos.
Nós temos livre-arbítrio. Deus nos deu livre-arbítrio, nos deu a razão para exercitarmos. E é este o convite. Olha, quando nós olhamos para o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, que é o Sede Perfeitos, ali, naquele capítulo, está contida algumas palavras que elas tomam muita força nos momentos atuais. Que o compromisso, o propósito da doutrina espírita é consolar e esclarecer. São dois verbos: consolar e esclarecer. E quando nós nos propomos a fazer esse exercício, nós precisamos nos desincumbirmos dos olhos materiais, dos conceitos da matéria, e nos apropriarmos dos olhos espirituais e das leis divinas. E é este o convite que fizemos agora. De buscarmos a compreensão e o aprendizado sob a ótica espiritual. Sobre a ação de Deus em nossas vidas e sob a ação dos seus mensageiros divinos e pela sua misericórdia. Ele age porque nos ama. E se nos ama, é porque Ele quer o melhor para nós. Se perguntássemos para um materialista o que significa a pandemia do Covid, ele certamente estaria desesperado. Porque para o materialista, a matéria é tudo. O início e o fim é a matéria. É o ter, é a propriedade. Se perguntássemos para um espiritualista, percebam, espiritualista, não estamos falando de espíritas. Espiritualistas, que são pessoas que acreditam na vida após a morte. Dependendo da crença religiosa da pessoa, ela pode responder também angustiada, temerosa, mas também pode responder preocupada, mas consolada. Vamos ampliar. Há escolas religiosas, e todas são espiritualistas, que acreditam na vida após a morte, que dizem que quando nós morrermos, nós vamos para o céu ou para o inferno. Imagina morrendo de Covid. Há outras escolas religiosas, espiritualistas, que entendem que quando nós morrermos, nós voltamos por todo o universal e passamos a integrar novamente o Criador, perdendo a nossa individualidade. Portanto, a nossa existência, que seria uma só. Existem outras escolas que entendem que nós reencarnamos ora em animal e ora humano. Então, se a pessoa não está muito disposta a reencarnar em animal, ela entraria numa angústia. E, principalmente, sem saber em qual animal que seria. Mas quando a gente chega nos ensinos dos espíritos, que é a única escola que não é dos homens,
que todas as demais foram criadas pela mente humana, a doutrina dos espíritos é oriunda dos espíritos. E é por isso que é o livro dos espíritos, e não o livro dos homens. O livro dos espíritos foi ditado pelos espíritos. Está na introdução do livro dos espíritos. Kardec afirma isso. Por isso que ele dizia que não poderia ser o autor daquela obra, porque não é dele a autoria da obra, é dos espíritos. E dos espíritos que estão na espiritualidade. Dos nossos espíritos que nos amam profundamente. Espíritos extremamente evoluídos. Eles nos dizem e nos ensinam que toda ação divina tem um propósito para a humanidade. No caso, que nós estamos aqui, no momento, no planeta Terra. E este propósito é educativo. Então, o espírito de aprendizagem tem que estar presente. E aí nós entramos para nós espíritas ou simpatizantes da doutrina espírita. Porque se nós temos o compromisso, a doutrina espírita, que é dos espíritos, de consolar e esclarecer, nós temos também a responsabilidade e até dizer a obrigação de assumirmos uma condição de espírito de aprendiz. Quem de nós não teve Covid ou teve algum parente ou amigo que viveu a experiência da doença? Hoje não há núcleo familiar que possa afirmar que não teve a ação do Covid. Inclusive, quem de nós não teve familiar ou amigo que desencarnou pela ação do Covid? Para aqueles que tiveram a doença e se recuperaram, que foi um número expressivo de pessoas, e perguntássemos para ela qual é o aprendizado, as pessoas iam dizer de acordo com os sintomas que tiveram. Aqueles que perderam o olfato e o paladar, coisa que para nós a gente não dá valor. Mas eles aprenderam pela vivência do momento da ação do Covid. O que é não sentir olfato e não ter paladar? Pergunta para quem teve ação o que significa a bênção de respirar. Algo que é gratuito e disponível na Terra para qualquer pessoa, para qualquer animal, para qualquer ser vivo. E que não é comprado. E curiosamente, a pessoa mais rica do mundo desencarnou por Covid, por falta de ar. O dinheiro dele não comprou o oxigênio que ele precisava para se manter-se vivo. Qual é o aprendizado disso para nós? De que há uma mão divina, uma mente divina, nos ensinando a valorizar o simples. E não é as questões materiais, mas sim as questões espirituais, da humildade, da simplicidade,
do exercício da caridade. Porque quantos de nós que tiveram Covid, ou que tiveram familiares que tiveram Covid, não tiveram que receber um prato de uma mão de uma outra pessoa? A roupa para trocar da mão de uma outra pessoa, porque estava em isolamento social. Graças à ação caridosa desta outra pessoa. Como vamos nos manter iguais? Como vamos manter a mesma atitude da vida depois dessa experiência? É por isso que a sociedade hoje, de uma forma geral, já fala na nova ordem social. Porque as pessoas perceberam a importância da fraternidade, a importância de ser caridoso. Enfim, os ensinos do Cristo há mais de 2000 anos. No capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, não vim destruir a lei, no último tópico, tem o item que se chama Nova Era. Nós vamos ler a frase para vocês perceberem, nós todos perceber o que está ali escrito. E vejam que a obra é de 1864. 1864, século XIX. Nós estamos no século XXI. E o título é Nova Era. E a sociedade hoje fala na nova ordem social. A revolução que se apresta é antes moral do que material. A revolução é antes moral do que material. Essa frase tem tanto conhecimento que nós precisamos viver um Covid para entendê-la agora, o que ela significa. E ainda estamos vivendo a pandemia. Porque se a revolução é moral e não material, por que o homem falava do fim do mundo no ano 2000? Isso é aspecto moral ou material? Não aconteceu. Era no ano seguinte. Não aconteceu. E assim foram sucessivas manifestações de Apocalipse, querendo traduzir questões morais com conceitos materiais. E vejo que o vírus tem uma ação material no corpo, mas o seu grande ensinamento não está na ação, e sim nos ensinamentos morais. Porque ele nos convida a viver a caridade. E de uma forma muito pessoal. Primeiro ele nos diz, veja a importância de viver a caridade. E agora, faça, porque recebeste a ação da caridade. Na Gênesis, a última obra do Pentateuco, da codificação kardeciana, o Kardec pega este item, que é a nova era do capítulo 1, e amplia para um capítulo. De um item, vira um capítulo inteiro na Gênesis. É o capítulo 18. E o nome do capítulo é Geração Nova. E olha que o codificador coloca. A regeneração da humanidade, portanto, não exige absolutamente
a renovação integral dos espíritos. Basta uma modificação em suas disposições morais. Vejam a misericórdia divina. Nós não precisamos nos tornarmos atletas, aproveitando a linguagem das Olimpíadas, moralmente falando. Nós não vamos ser um super espírito evoluído. Não, nós não precisamos ser isto. Basta uma mudança, uma modificação nas nossas disposições morais. O que significa dizer o seguinte: se nós não pensávamos na caridade, e agora nós estamos pensando em o que é caridade segundo Cristo. O que é a caridade segundo os ensinos dos Espíritos? Esta mudança já significa uma modificação em nossas disposições morais. Porque antes da pandemia, nós não tínhamos essa disposição. Significa que nós estamos abrindo-se para Deus. Ele nunca desistiu de nós. Nós que optamos em não ouvi-lo. E o curioso é que a ação divina, ela se manifesta em nossas vidas através do próximo. Olha que Cristo nos ensinou a amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É no próximo que nós percebemos Deus em nossas vidas. Por isto a caridade. Por isto praticar o perdão. Por isto é ser indulgente. Por isto é ajudar. É contribuir. É orar. Orar. Se nós não orávamos, e se nós estamos orando agora, já é uma disposição moral. Já é uma disposição moral. Este é o espírito de aprendiz. O que a humanidade hoje está vivendo, guardando as proporções, é que Saulo viveu na estrada de Damasco, quando ele teve um encontro com Jesus. E o encontro foi espiritual. Foi tão intenso que os olhos materiais cegaram transitoriamente. E mais isto, ele acabou caindo do animal que ele se encontrava. Mas não é a questão material, é o aspecto espiritual. Ele levanta-se e ainda enxerga, mas não com os olhos da matéria, com os olhos espirituais, e vê a imagem excelsa, a imagem carinhosa de um olhar dulcificado do Mestre. E o Mestre não dirige nenhuma palavra para ele. Tamanha a sua atmosfera do magnetismo do amor. Mas Saulo
pego daquele momento, lhe pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Por isso que nós dissemos, guardadas as proporções. E se nós quisermos ter uma modificação moral, poderíamos perguntar também para Cristo, o nosso mestre, o nosso guia, o nosso modelo. Senhor, o que queres que eu faça? Este é o espírito de aprendiz. Esta é a mudança da disposição moral. Amanhã é o Dia dos Pais. E nós vamos encerrar homenageando os pais, lendo uma mensagem, um extrato de uma mensagem de Emmanuel, que está publicado no livro Seara de Fé, da psicografia do Chico, do Francisco Cândido Xavier. O nome da mensagem é Dia dos Pais é o Dia de Deus. Pensando em Deus, pensa igualmente nos homens, nossos irmãos. Detém-se de modo especial na simpatia e no amparo possível em favor daqueles que se fizeram pais ou tutores. As mães são sempre revelações angélicas de ternura, junto aos sonhos de cada filho. Mas é preciso não esquecer que os pais também amam. Esse perdeu a juventude, carregando as responsabilidades do lar. Aquele se entregou a pesados sacrifícios, apagando a si mesmo, para que os filhos se titulassem com brilho na cultura terrestre. Outros se escravizaram a filhinhos doentes. Muitos foram banidos do refúgio doméstico, às vezes pelos próprios descendentes, exilados que se acham em recantos de imaginário repouso, por trazerem a cabeça branca por fora, em muitas ocasiões, ao quebrado por dentro. Sob a carga de lembranças difíceis que conservam em relação aos infortúnios que atravessaram, para que a família sobrevivesse. E, ainda, outros renunciaram à felicidade própria, a fim de se converterem nos guardiães da alegria e da segurança de filhos alheios. A vida comunitária na Terra, hoje, instituiu datas de homenagens às profissões e às pessoas. Lembrando isso, reconhecemos por nós que o Dia das Mães é o Dia do Amor. Mas reconhecemos também que o Dia dos Pais é o Dia de Deus. Muito obrigado, queridas irmãs e caros irmãos. Fiquem com Deus. Nós agradecemos, então, ao nosso irmão Verno, né, pela exposição, pelas belas palavras, né? E para encerrar, então, vou ler uma prece de agradecimento também, né? Que está lá no livro Antologia do Caminho, do Espírito Meimei, psicografada por Chico Xavier. Senhor Jesus, nós te agradecemos todas as bênçãos com que nos clareias a estrada e nos reconfortas a vida. Mas, em particular, nós te agradecemos os obstáculos que nos permites encontrar no relacionamento uns com os outros, através dos quais
exercitamos a prática do amor que nos legaste. Então, pessoal, acho que tem bem a ver com a prece, né, com a mensagem que o nosso irmão Werner nos trouxe. E peço que todos vocês tenham um ótimo domingo, fiquem em paz, observe as palavras, né, que o nosso irmão trouxe, fiquem atentos, né? Que todos vocês tenham um dia maravilhoso com seus pais e que os pais já desencarnados, né, possam receber dos seus filhos nesse dia as boas vibrações de muito amor. Fiquem em paz e uma boa noite a todos.